Olá pessoal, tudo bom? Agora no episódio 1, o que é de fato uma igreja? Nós vamos discorrer aqui um pouco sobre esse assunto e tirar essa dúvida. Antes de qualquer ministério, convenção, estatuto ou liderança, existe uma pergunta que quase ninguém sabe responder. O que é de fato uma igreja? A maioria das pessoas define a igreja pelo prédio, pelo culto de domingo, pelo pastor, pela denominação, pelo coral, até mesmo pela banda, pela placa da fachada. Mas nada disso é igreja na sua essência. E é por isso que tanta coisa se perde. Muita gente adora dentro da igreja, mas nunca entendeu o que é igreja. Eu sou Elton Muniz, esse é o meu canal, Sistema Decodificado, e antes de continuar, você precisa saber quem está falando com você. Eu sou filho, neto, sobrinho de pastores da Assembleia de Deus, sou assembleano de berço, fui músico da igreja por muitos anos, cresci dentro da Assembleia de Deus, eu conheço esse ambiente por dentro, eu conheço o lado espiritual, o lado humano e o lado administrativo. E aqui nesse canal nós falamos com clareza, coragem, aquilo que às vezes as pessoas se refutam em explicar, mas que todo cristão deveria e deve saber. E hoje você vai descobrir a base de tudo, o que a Bíblia e a realidade dizem que a igreja realmente é. Primeiro, a igreja ela não é um prédio. O prédio é o templo. A igreja é gente, somos nós. Jesus nunca disse, edificarei o meu prédio. Ele disse, edificarei a minha igreja. Está escrito em Mateus capítulo 16, versículo 18. O templo se reforma, a igreja se edifica. O templo é estrutura e a igreja é corpo. O segundo ponto é que a igreja também não é o pastor. O pastor é parte da igreja. Ele também não é dono da igreja. Pedro disse, apacentai o rebanho de Deus. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 2. O rebanho, ele é de Deus, ele não é do pastor. Quando a igreja não entende isso, nasce uma confusão muito grande, nasce medo, gera abuso e, às vezes, manipulação. A igreja também não é a convenção. A convenção é uma associação de ministros. É importante? Sim, é importante, é fundamental também, mas a convenção não é dona de igrejas, não é mãe de igrejas, não é autoridade suprema. A igreja local, ela tem um CNPJ próprio, um estatuto próprio e uma assembleia própria. E, biblicamente, é a Assembleia dos Santos que decide. O quarto ponto, a igreja é a Assembleia dos membros. A palavra igreja no Novo Testamento é eclésia, que significa assembleia chamada para fora, povo reunido, comunidade que decide. A igreja não é uma plateia, a igreja ela é uma assembleia. E é ali, não na convenção, onde se decide liderança, diretoria, patrimônio, sucessão, prestação de contas, disciplina, decisões de impacto e caminhos da casa de Deus. A igreja é a autoridade máxima em assuntos internos. E isso é Bíblia, isso é lei civil e isso é estrutura. Toda igreja, ela tem uma identidade espiritual, toda igreja tem uma estrutura administrativa. Esse é o quinto ponto. A Bíblia nunca separou espiritualidade de responsabilidade. Em Atos capítulo 6, a igreja escolhe os administradores. Tito 1, critérios para uma liderança. 1 Timóteo capítulo 3, governo da casa. 1 Coríntios 14, 40, fala sobre ordem. Provérbios 27, 23, conhecer o rebanho. Lucas 14, 28, planejamento. João 8, 32, verdade. Igreja tem culto, mas também tem assembleia. Tem oração e também tem estatuto. Tem pastor, mas também tem diretoria.
Quando isso é misturado, ignorado ou escondido, a igreja perde a soberania. E o que a igreja realmente é? A igreja, pela sua graça, pela sua misericórdia, a igreja é o corpo de Cristo. A igreja é a Assembleia dos Santos, a comunidade dos salvos, a autoridade local, o povo que decide, a guardiã do estatuto, a responsável pela própria casa, a noiva que precisa conhecer a sua escritura. Quando a igreja não sabe quem ela é, qualquer um tenta mandar nela. E o ponto 7, por que você precisa saber disso? Porque sem saber o que é uma igreja, você não entende a autoridade do pastor, não entende os limites de uma convenção, não entende o papel de uma diretoria, não entende quem manda no patrimônio da igreja, não entende quem vota, não entende quando há abusos e não entende quando há ilegalidade. O desconhecimento transforma a igreja numa plateia. O conhecimento, ele transforma a igreja em corpo. Se isso faz sentido para você, então Deus está te chamando para a maturidade. Isso precisa estar dentro da sua mente, no seu coração. Esse foi o episódio 2. Eu peço que você inscreva-se no nosso canal, ative o sino, deixe sua pergunta sobre esse tema e faça algo bem simples, mas muito poderoso. Envie esse vídeo para 5 pessoas da sua igreja, gente que ama a igreja, mas que nunca foi ensinado sobre a igreja. O episódio 2, vou gravar logo em diante, por isso que eu peço que você ative o sininho. E agora, como você já sabe o que de fato é uma igreja, no próximo episódio nós vamos responder uma pergunta que talvez você também não saiba. Quem é o pastor presidente e qual é o limite da autoridade dele? Eu tenho certeza que essa resposta vai surpreender muita gente, vai te surpreender, e é por isso que eu te aguardo no episódio 2. Se você quer entender o que ninguém explica, você chegou no canal e no lugar certo. Eu te agradeço pela tua audiência, deixe aí seu comentário, sua pergunta, eu te aguardo no próximo episódio. Muito obrigado.